iniciamos mais a nossa tarefa desta noite. Hoje, uma quarta-feira especial, onde as casas espíritas nessa semana comemoram, junto com a USE, né, a 17ª Semana Chico Xavier, que foi intitulado Um Homem Chamado Amor. Essa semana iniciou-se no dia 29, domingo, e vai se estender até o dia 6/7, no próximo domingo. São reuniões, palestras públicas que as casas espíritas vinculadas à USE realizam para fazer essa homenagem. É claro que o Chico não precisa de homenagem, mas nós ainda sentimos a necessidade de poder homenageá-lo, né? Então, essa palestra de hoje é voltada para que a gente possa oferecer todas essas vibrações de paz, de amor, oferecer o que nós temos de melhor para o nosso querido Chico. Essa semana, ela foi feita através de um nosso vereador, Moacir Maduro, né? E se tornou municipal, é uma lei municipal aqui de Matão. E com essa experiência que foi feita aqui, outras casas também já estão realizando, né, a Semana Chico Xavier. Então, nós ficamos muito felizes em poder realizar aqui hoje conosco e sejam todos muito bem-vindos. Nós, para que a gente possa, primeiramente, nos preparar o ambiente, para que a gente possa sentir melhor essas vibrações, nós sempre iniciamos o nosso trabalho com uma prece. E essa prece será cantada pela nossa amiga Alessandra, que vai fazer para nós nesse momento. Nosso Senhor, Madre
reforçar, né, que agora a próxima encontro será amanhã no Centro Espírita Bezerra de Menezes, né, dando continuidade à Semana Chico Xavier. Na sexta-feira, sessão solene na Câmara Municipal. Todos estão convidados, né? Nós temos a palestrante e é onde a gente está junto com a população matonense. Além dos espíritas, a gente conta também com outras pessoas nessa sessão solene na Câmara. Amanhã, sexta-feira, às 17 horas. Dando prosseguimento, às 19 horas. E dando prosseguimento também, nós temos no domingo, às 9 da manhã, no nosso lar, e às 20 horas, no Centro Espírita Allan Kardec. Aí encerra a atividade da Semana Chico Xavier. Então, é uma semana toda de palestras voltadas, né, para o nosso aprendizado. Eu gostaria, então, de poder apresentar o nosso palestrante da noite. Ele é da nossa cidade vizinha de Jaboticabal. Ele é presidente do Centro Espírita Universal. Ele é um administrador de empresas. E ele vai falar para nós sobre o valor da fé. Fernando Reis está com a palavra agora. Boa noite a todos. Eu não me considero palestrante. Na minha ideia, na minha programação, minha opinião própria, eu sempre me preparo quando dizem que eu vou fazer uma palestra, eu sempre me preparo para encontrar com amigos, porque eu tenho a certeza absoluta de que as coincidências não existem. Que podemos não estar nos vendo, nos lembrando quem somos, mas temos uma percepção que já nos conhecemos, que somos espíritos imortais, distanciados apenas pelas ambientações reencarnatórias de cada um de nós. Por isso, eu sempre me preparo para um encontro com amigos. Posso não lembrar o nome de vocês, a fisionomia corpórea, com certeza, mas o meu espírito procura encontrá-los novamente. Porque é uma necessidade do espírito encarnado ter consciência que ele é um espírito encarnado. A grande dificuldade que o professor Eurípides Barçanufo tem encontrado no movimento espírita, nas casas espíritas e exclusivamente com os espíritas, é a dificuldade que ele relata de que nós não nos sentimos espíritos. Estamos nos corpos, estamos convivendo, mas não temos a vontade. E sem a vontade não gera o pensamento não sendo gerado pela vontade adequada, o nosso livre-arbítrio se torna muitas das vezes irresponsáveis. Quando eu peguei essa imagem do Chico, eu fiquei observando essa menina maior e parece que ela está olhando para nós. Eu fiquei olhando aquela outra menina com a boca aberta e eu vi a mão do Chico e eu vi a alegria do Chico. Se nós formos observar bem, cada um de nós vai olhar para o Chico e pegar algo. Podemos dizer, alguns de vocês, Chico era muito simples. O outro vai dizer, não, para mim o Chico, além de simples, era muito caridoso. Para mim o Chico, além de ser simples, caridoso, era muito disciplinado. Para mim, o Chico, além de ser simples, doce, meigo, solidário, cada um de nós vai colocando aqui aquilo que esse espírito que hoje conhecemos como Francisco Cândido Xavier
mas que vários corpos teve, vários espíritos, o mesmo espírito em outros idiomas, em outra cultura, em outros períodos, em outras ambientações reencarnatórias desse espírito, ele esteve aqui com a missão de nos ensinar e de nos ajudar, fazendo aquilo que Jesus disse há tanto tempo atrás: conhece-se a árvore pelo fruto. Então a gente olha os frutos que Chico Xavier deixou, cada um de nós enxerga, percebe, capta e coloca no seu coração aquilo que a gente captou, a fruta, o fruto que esse Espírito hoje deixou para nós. Mas eu entendo, por isso que cada um tem uma interpretação, eu entendo de outra maneira. Para mim, Francisco Cândido Xavier, esse Espírito com este nome na atual existência, Pedro Leopoldo Uberaba, para mim ele era um espírito responsável pela sua programação reencarnatória, consciente da plenitude que ele era um espírito que estava aqui, em missão. E isso é a inteligência do espírito. E é esse contraste, e é esse trabalho que o Eurípides pede para nós quando estuda todos os livros que o grupo lá de Sacramento tem dado para nós. O Espírito não está aproveitando ou conseguindo ampliar com os conhecimentos que o Evangelho de Jesus tem nos dado, com toda a codificação de Kardec como base de sustentação para nós, que na verdade é o Consolador prometido por Jesus para todos nós que aqui nos encontramos, reencarnados e desencarnados que aqui estamos. Esse Consolador prometido foi enviado para nós e está na nossa mão, na nossa consciência. Mas a nossa vontade tem dificuldade de usar a inteligência do Espírito. Por isso que não estamos compreendendo algumas coisas. Sabe, agora em Sacramento, na Escola do Espírito, nós conversamos com um grupo de amigos e me surpreendeu enormemente o que a gente escuta e vê. Porque a gente aprende lá a refletir quem eu sou. E cada um de nós tem que refletir quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui? E lá eu encontrei pessoas que conversam com a gente, sentam do nosso lado, almoçamos e jantamos juntos, rindo, sorrindo, vivendo com uma felicidade tremenda. Mas quando a gente pede para ela falar o que ela está sentindo, a gente tem tanta surpresa. Tanta surpresa. Uma amiga de Uberaba, uma moça bonita, saudável fisicamente, empregada, trabalhando na evangelização de espíritos e sacramentos. Quando ela pega o microfone para dizer para nós, amigos, nessa escola do Espírito, quando ela começa a falar, ela começa a chorar. E ela tem uma mágoa tão grande no coração dela. E aí ela põe para fora. Porque o Eurípides pede para nós, reflita quem você é. Que dor que você tem. Porque é essa dor que te limita a compreender e a aceitar o Consolador prometido. É o irmão dela. Quando ela foi visitar o irmão dela, 5, 6 anos atrás, esse irmão pediu para o zelador: não quero que minha irmã suba mais. Não quero mais conviver com a minha família. Não quero mais meu pai, minha irmã. E ela, espírita, sabendo de tudo, sendo consolado por Jesus, pelo Consolador prometido, ela tem dentro dela espírita, trabalhadora de casa espírita, mas tem dentro do coração dela uma mágoa, porque ela não conseguiu. E ela é má? Não. Ela só não faz reflexão. O irmão dela está como irmão. Não é irmão. Está como irmão. É um espírito que tem o livre-arbítrio de escolher os seus caminhos. E ele escolheu não estar com aquela família. Ele tem o direito de fazer isso. Eu não tenho o direito de me magoar,
Porque se Deus está me permitindo ver o que Ele é e aquilo me atinge, chama-se um contraste. Se aquilo está me atingindo, aquilo é para que eu me eduque. E aí, o Evangelho, o aprendizado, o trabalho na casa espírita, todo o conhecimento espírita não fez ela ter a paz. Ela não foi consolada. E por que isso? Posso fazer uma pergunta? Não irei pedir para vocês levantarem e falar. Mas vocês têm que fazer isso em casa com vocês ou com o grupo de convivência da casa espírita de vocês. Vocês têm que colocar, eu preciso conhecer vocês. Vocês precisam me conhecer. Porque essa personalidade, Fernando, que está aqui, hoje é Fernando, esse espírito encarnado, hoje nessa ambientação reencarnatória está Fernando. Mas quem eu sou? E o que é que está atrapalhando o meu desenvolvimento na atual existência? Por que eu tenho um corpo perfeito, uma inteligência lúcida, tenho conhecimento da doutrina espírita, tenho a mediunidade, trabalho frequentemente na casa espírita onde eu frequento, aonde nós dirigimos o movimento, e por que eu vou me dar o direito de ser infeliz? Porque eu não uso a inteligência que eu tenho. Eu sou aprisionado, ainda acorrentado pelos fluidos energéticos do mundo no qual eu estou inserido. Mas quando eu estudo a doutrina, descubro lá na frente como é que eu formei o meu corpo perispiritual. Muitos espíritas não sabem que ele mesmo formou o seu perispírito. Quando a minha ideia, a minha inteligência, o meu espírito programa a reencarnação neste orbe, eu retiro deste orbe os fluidos que tenho e formo o meu perispírito. E esse perispírito, quando se programa para reencarnar, ele junta célula a célula no meu corpo físico, no organismo material, e cá estou. Então eu vou descobrindo que todas as mazelas que eu tenho, todas as dificuldades que eu tenho, foi formada e está impregnada no meu perispírito, mas foi formada pelo meu pensamento. Não esse cérebro, mas o cérebro do espírito, a memória perispiritual, que está impregnado em todo o meu ser. E aí eu reflito, meu Deus, como pode uma amiga que frequenta a casa espírita dizer para mim que ela já pensou em suicídio várias vezes? Como eu posso escutar de uma amiga que mora no Rio de Janeiro, uma senhora de 70 anos, que ela conversando conosco, ela colocou grades no apartamento que ela mora no nono andar, porque ela pensa todo dia em suicídio. E ela é espírita. Como que ela deixa essa cristalização dessa ideia? Pode ser um espírito perturbado que a transmite, pode ser do espírito dela de outras existências, mas você estuda e não guarda isso para você. Isso é muito bonito para o outro. E aí a gente vai lá no Chico. O Chico, quando tinha a sua pequenez infantil, ele foi torturado, em aspas, por dizer que ele foi torturado pela madrasta, que enfiava-lhe um garfo na barriga. Ele estava sendo ali treinado, lapidado, para aquela montanha que ele tinha que seguir nessa encarnação. O compromisso, a responsabilidade dele. E a mãe dele chegou para ele e dizia: se você chorar, se você odiar, se você sofrer, você nunca mais vai ter. A cada um segundo suas obras. A semente que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Eu vou colher. O Chico semeou, desde pequeno, com a ajuda da mãe, a obediência. O Chico obedeceu a mãe, sabendo da vida futura que ele ia ter. E ele não é diferente de nós. Foi criado simples e ignorante como nós. E qual a minha diferença
para com o Chico. Qual é? A minha vontade de crescer e de evoluir é muito menor do que a dele. Eu tenho que assumir a responsabilidade da minha falta de vontade, não de inferioridade. Todos nós temos capacidades. E Chico provou isso. E muitos espíritos dizem, mas o Chico é um espírito igualzinho a nós. Igualzinho a nós. Tanto é que perguntava para ele, o que ele dizia para nós? Eu sou um cisco. E a gente acha que Chico é um santo. Como nas igrejas antigas que colocávamos altares e estátuas. Chico sempre foi humilde. Por isso que, quando eu vi essa foto, eu falei, eu vou levar ela para os meus amigos. Chico não tem diferença alguma de nós. Nenhuma. Nenhuma. A única diferença dele é que ele tinha responsabilidade sobre a sua vida espiritual. E é esse desafio que o Eurípides passa para cada um de nós. Nós temos responsabilidade sobre a nossa existência espiritual. Quando falamos de semeadura e colheita, a semeadura que eu tenho em minha vida é que os meus filhos, um de 36 e um de 27, eu semeio sempre que eles são espíritos. Eles não são filhos, estão filhos. Semeio isso, porque eu preciso colher isso. Todos os dias eu rezo por eles e por mim, por todos. E se ele desencarnar amanhã, o meu filho mais velho? E se minha esposa adquirir um câncer amanhã? E se eu adquirir um câncer? Qual a semeadura que eu estou depositando em mim? Eu estou colocando a semeadura da verdade, que o Eurípides impõe com muito carinho para nós. Fora da verdade, Jesus fala, fora da verdade não há salvação. A verdade dói, a verdade é difícil, a verdade tira de nós a fraqueza e impõe em nós uma perseverança. E a minha vontade de semear é que se meus filhos desencarnarem antes de mim, eu estou aqui, pronto para ajudá-los, porque eles não vão morrer. E nós, espíritas, deixamos de ver o corpo do pai, o corpo da mãe, o corpo do filho, e tudo que aprendemos na doutrina foi para os outros, não foi para mim, porque eu não quero ser consolado. Eu não admito ser consolado, porque ainda está impregnado em mim o nosso orgulho. Que este espírito chamado, lembrado por nós, não tinha esse orgulho. E é por isso que ele estava feliz alimentando uma criança. E tudo que ele fez, está na doutrina dos Espíritos. Lembra quando Chico, que doava os alimentos, e chegou um dia e não tinha alimento para dar, e ele, chorando, porque ele sentia que tinha um compromisso, uma responsabilidade. Ele tinha aquele compromisso com aquelas famílias esperavam ele para receber aquela cesta básica. Lembra que ele chegou e não tinha a cesta básica? E aí chega um caminhão do nada, né? Vamos imaginar, do nada. Chega um caminhão e diz assim para o assistente dele: quem é Francisco Xavier? Ela diz: aquele senhor. Diga para ele que tem um caminhão de cesta básica para ele. O empresário tem toda uma história. Já leram O Céu e o Inferno? Capítulo 2, segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes. João Marte, já leu? Estudamos? João Marte faleceu, desencarnou,
quer que eu volte a ele, pergunta como ele está, faz toda a implementação, e no final João fala assim, preciso dar uma mensagem. Sabendo da vossa dificuldade aqui, na Associação de Lyon, usei a bolsa de um amigo para dar 50 francos para vocês. 25 é deste amigo e os outros 25 francos são meus. E eu utilizei a bolsa de um amigo. Chico, teoria e prática. Evangelho, céu e inferno, estudo, reflexão. Nós não estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Por isso que pensamos em suicídio. Porque sentimos solidão. A solidão que Chico mostrou para nós. A solidão que a gente tem é porque a gente não está fazendo aquilo que a nossa programação reencarnatória foi feita. E nós fizemos a programação reencarnatória. Nós temos consciência, como espíritas, que temos uma programação reencarnatória aceita por mim, que a esposa que eu tenho hoje tem um compromisso comigo, que os filhos que eu tenho hoje têm um compromisso comigo, e mesmo assim eu acho minha esposa chata, meu marido chato, meus filhos insuportáveis. Eles são os contrastes que eu preciso lapidar dos sentimentos do meu espírito imortal. Eu sabia que ia tê-los como família. Não foi um acaso. Não foi sem querer. Hoje eu olho os meus filhos como espíritos encarnados, tenho a responsabilidade como pai, mas eles têm a liberdade deles. Eles não podem, eles não são meus. Por isso que eu sou um pai feliz. Eu sou um marido feliz. Se minha esposa errar nas escolhas, é a semeadura e a colheita dela. Estudamos André Luiz a Fico, quase todos os espíritas de cor e salteado. Lembra de um caso, não me lembro o livro, que há tantos, mas lembra de uma história que ele narra, que a mãe dele vai reencarnar e as filhas serão as amantes. Lembra de quem estudou esse livro? A mãe do André Luiz vai reencarnar e ela será a mãe e as filhas serão as amantes. Lembram disso? Do marido dela. Alguém aqui está preparado para isso? Conta uma passagem de uma amiga trabalhadora na nossa casa, que ela recebeu a notícia que o marido dela foi trabalhar na Petrobras, se envolveu com uma menina. Essa menina engravidou. Ele veio para cá, voltou para o lar, responsável, uma pessoa boa, mas errou. Se errou, vai ter que colher. E aí o que ele fez? Meu Deus. E agora? Ele é espírita. Eu não vou pedir para ela fazer aborto, porque isso não pode. Então vamos lá. Chamou minha esposa, conversou. Ó o que eu fiz. Ela ficou brava. Mas ela também é espírita. Ela pensou na menina. Quantos anos ela tem? 16. Meu Deus. Olha o que essa mulher fez.
ela vai ter a criança aqui. Nós moramos nesse prédio, nós vamos dar um apartamento para ela. E nós vamos cuidar dessa menina de 16 anos para que ela possa ter uma família, estudar, preparar. Nós estamos preparados para fazer isso? Mas quando a gente lê a historinha de André Luiz, é uma historinha. E a gente acha bonito. Nossa, a mãe desse André Luiz é uma potência de luz. E quem disse que você também não é? É que você não deixa a potência de luz que você é se expandir. Porque você se aprisiona aos títulos e os rótulos do mundo, das leis dos homens, não das leis divinas. Essa mulher adoeceu depois com câncer. Sabe quem cuida dela hoje com muito carinho, muito amor? Aquela menina de 16 anos. Sabe quem é a maior alegria dela na casa? Porque os filhos seguiram as suas jornadas, se tornaram pessoas importantes, saíram até do país. Sabe quem é que está do lado dela, fazendo a alegria do lar? Aquela criança. E nós estamos preparados para isso? É uma reflexão profunda. Lembra de Jesus quando disse assim, lá atrás, lá há 2000 anos, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra? Lembra disso? Bonita essa frase, não é? Nossa, muito romântico, muito bonito, fantástico. A gente está preparado para isso? Nós temos que entender que o Espiritismo ele incomoda, porque ele reflete realmente quem somos e por que estamos aqui. Vocês já ouviram essa frase? Está espalhada no movimento espírita. Nós estamos na era do Espírito. Já ouviram isso? E o que significa isso? Que nós já não estamos mais suportando reencarnar e viver como homens. Temos que estar trabalhando em corpos de homens, mas somos espíritos. Temos que trabalhar, recuperar, ganhar, viver na terra, com os direitos da terra, mas temos que ser espíritos. E é essa a grande dificuldade que Eurípides encontrou em todas as casas espíritas. Todas. Porque sabemos de cor e salteado e ficamos apaixonados pela mãe de André Luiz. Que coração esplendoroso, que luz que é este Espírito, que vai reencarnar e acolher aquelas moças, as amantes, como filhos. Achamos isso bonito. E aí a gente acha que só ela é um espírito de luz. E vocês e eu também. Nós somos. Nós estamos prontos para ser melhores do que imaginamos. É só acreditar que a doutrina dos espíritos, não dos homens, são para nós. Porque esse mundo, ele é desse jeito, porque esse contraste precisa existir para que movimente as fibras do meu sentimento e que eu modifique dentro de mim o que vem arruinando as minhas existências. Porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz como Bezerra de Menezes, que quando desencarnou, depois de um momento leve de perturbação, que é natural, do desligamento corpóreo e espiritual, essa passagem é natural. Pode olhar no céu e no inferno, todos os espíritos relatam, porque Kardec faz a pergunta por nós: como é que você está, Samson? Um pouco fraco, ainda trêmulo. Como é que você está, Jubarte? Um pouco perturbado, mas vou melhorar. Então, Bezerra de Menezes, um pouco perturbado ainda, pelo seu desenlace do espírito-corpo,
consegue caminhar, escuta músicas, abre a janela e é recepcionado por inúmeras vozes de espíritos que ele ajudou, recepcionando ele com uma música. Ele diz: nossa, eu nem mereço isso. E aí ele recebe a notícia: olha, você já se elevou espiritualmente, você já não tem mais necessidade de frequentar esse padrão vibratório do planeta Terra. Você já pode expandir o teu espírito. Ele disse: não vou. Não vou. Vou ficar aqui. Como poderei ser feliz lá, se estes que me fizeram chegar até aqui, pois fomos nós que fizemos Bezerra chegar até lá, porque nós fomos o caminho para que ele pudesse fazer o que ele precisava fazer para chegar até lá. Como que eu posso ficar aqui vendo que eles estão ainda precisando de mim? É como nós, como pai, como mãe, que quer cuidar do seu filho. É o mesmo amor. Mas para nós, o Chico morreu. Para nós, o nosso pai morreu. Para nós, para muitos, não todos, claro, a minha mãe morreu. Eu sempre faço essa reflexão quando alguém me faz essa pergunta. Vamos supor que nós aqui desencarnamos, tudo bem? Tá? Estamos numa escola no plano espiritual, tudo bem? Aí chega o instrutor e pergunta assim: fulano, qual a sua maior tristeza aqui? A minha maior tristeza é porque eu visito minhas famílias lá no plano espiritual e todos eles me acham mortos, que eu estou morto. Eu estou lá com meu filho e ele nem me sente. Estou lá com a minha mãe, chorando, desesperada, aflita, e eu estou aí. Vocês têm ideia de quantos espíritos estão aqui conosco? Nas obras de André Luiz é tão bonito, né? Não é? E aqui, vocês acham que não tem? Nas obras de André Luiz é tão bonito, sabe que na minha casa tem espíritos me protegendo. Na obra de André Luiz, mas e na minha casa? Eu tenho essa reflexão em mim. Aí eu vou lá na Gênese de Kardec, no capítulo de Fluidos, e lá explica que o meu pensamento gera plasma. Então, como é que eu vou ser feliz se o meu pai, que eu digo amar, está morto dentro de mim? Como é que eu vou ser feliz lutando nessa vida difícil que esse mundo de provas e expiação me impõe, porque eu ainda preciso estar aqui? Como é que eu posso ser feliz se a minha mãe, que tanto me ajudou, para mim, dentro de mim, do meu pensamento que cria forma, ela está morta? E aí eu refleti um dia desses, estudando, não um dia desses, há vários anos estudando, e falei: nossa, eu preciso parar de ser esse tipo de espírita. Eu preciso mudar a minha forma, porque, nossa, aí eu li no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo chamado O Ponto de Vista. Eu falei: pronto, está aí. Eu tenho que mudar o meu ponto de vista sobre quem eu sou. E aí eu comecei a refletir o quanto eu tenho me machucado, porque eu estou querendo as ilusões do mundo, deixando de perceber que meu pai está vivo, que minha mãe está viva, e que além do meu pai e de minha mãe, tantos amigos que já voltaram ao plano espiritual estão precisando de mim. Estão precisando de mim. Um dia, conversando com a mãe, com o filho, com câncer no hospital, evocamos a mãe dele. Na verdade, nós evocamos um espírito, tá? Que estava perturbando aquele rapaz.
identificamos que era ela, detectamos que era a mãe dele. Aí eu disse: mãe, a senhora está prejudicando o teu filho. Olha bem agora, a gente levou ela de volta para o hospital, para estar do lado do filho, e conversei com essa mãe, descobri que era mãe, porque você vai pincelando até achar o que é, né? Que às vezes não é. E era mãe. Era tão sofredora em espírito, sofrendo. Eu falei: mãe, tira uma dúvida minha. Se a senhora está falando comigo, já está desencarnada? Sim, já morri. A senhora não morreu. A senhora está comigo conversando. E ela foi refletindo. O teu filho, se passar pelo processo de desencarne, que já passou, há 2 meses atrás, já passou, mas se ele passar pelo desencarne, ele não vai morrer. Se a senhora não morreu, ele também não vai morrer. E aí ela refletiu. Ela falou: meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí a gente pegou ela, cuidamos dela, pedimos para ela se afastar do filho. E aí a equipe de socorristas foi até o filho e se manteve lá. Uma mãe, em espírito, perturbando o filho, porque não queria que o filho morresse, sendo ela um espírito que sabe que não existe morte. Não é louco? Mas é a verdade. É o que está acontecendo. Aí eu chamei esse rapaz, fui lá no hospital conversar com ele. Eu falei: meu irmão, espírita, reza pela tua mãe. Tua mãe está precisando mais de você do que ela de você dela. O que está acontecendo? Eu não podia falar isso para ele, né? Seria muito desagradável a gente é orientado a não ficar falando diretamente para a pessoa, que pode perturbar. E aí a gente foi lá e pediu para ele: vamos rezar pela tua mãe. O que o espírita tem feito? Fulano, reza pela tua mãe. Por que eu não vou junto com você, eu rezar pela tua mãe? Por que eu transfiro? Se eu recebi a informação, se eu recebi todo esse processo mediúnico, se eu tive toda essa visão do sofrimento, da angústia de uma mãe com um filho, por que eu chego e falo: ô fulano, reza pela tua mãe, que tua mãe precisa de você? Eu fui lá rezar pela mãe dele, sem falar nada com ele sobre isso, porque ele também estava num estado muito difícil. Mas por que eu faço isso hoje? Porque eu entendi qual é o meu planejamento reencarnatório. E é isso que o Eurípides tem feito com a gente, fazendo com que a gente reflita que ser espiritual que eu sou. E sempre que eu faço esses encontros, eu me preparo muito. Tem vários slides aqui, tá? Mas eu peço ao Eurípides que me ajude a falar o que vocês precisam ouvir. Por isso que os slides estão aí, tem vários. Só vou mostrar o último. Porque a gente precisa se conectar com vocês. E eu preciso me conectar. Não só com vocês. Alguns de vocês eu estou percebendo que estão aflitos, incomodados. É natural. Porque escutar a verdade faz com que tenhamos que ter movimentos. E esses movimentos que a gente não tem com muita vontade de fazer. Porque ainda não entendemos que estamos aqui por um curto espaço de tempo. Meu filho, os 2 que eu tenho pouquíssimo tempo com eles. Eu estou com 60, completo agora, esse mês. Máximo que eu acho que eu aguento, vamos dizer assim, é uns 90. É 30 anos só que eu tenho com meus filhos. É 30 anos que eu tenho para conviver agora com a minha esposa, esse espírito que hoje está com a esposa, se ela não desencarnar antes. E se meu filho desencarnar, eu sempre faço essa pergunta para ele. Por isso que a gente se torna um pai melhor,
quando olha o seu filho como um bem que você não é dono do tempo dele, nem do nosso a gente é. Por isso que a gente se torna um espírito melhor, porque sabe por que chegou em nós essa verdade. Alguns de nós reclamam do corpo, um corpo que a sociedade não aceita, mas foi o seu espírito, foi o meu espírito, que formatou o perispírito para formatar o corpo que eu tenho. Porque eu preciso ter esse corpo. A ambientação reencarnatória, muitos de nós não queriam estar aqui no Brasil. Adoramos a França, adoramos a Alemanha, achamos estupendo a Irlanda, não é? Não é bonito? Porque nós não somos daqui. Nós não somos da Irlanda. Nós não somos da Espanha. Já estivemos. Não somos da França. Já estivemos lá. Mas lá nos deu certos privilégios, certas ilusões. E eu não consigo reencarnar lá, porque se eu reencarnar lá novamente, toda aquela vibração fluídica que tem lá vai fazer com que a memória do meu espírito ative novamente. Eu não vou conseguir ser o Fernando que eu preciso ser. Eu vou mostrar para vocês o último slide. Tem vários, mas eu penso, acho que isso aqui. Tem opinião própria. Vamos lá. As ilusões da vida. Cadê? Pode descer ali? Se desce ali? Pode passar lá na frente. Travou? Tá vendo? Até travou. Era para ficar só nesse lado. Porque eles ajudam a gente, né? Não sei se vocês sabem. A espiritualidade nos ama e nos ajuda. E muito. Então a gente vai se preparando. O último slide, eu vou desenhar aqui na cabeça, vocês vão acompanhando o raciocínio. Imagina que nessa tela aqui tem vários quadradinhos. Esse retângulo aqui sou eu. Bom? Vamos imaginar assim. Mas nesse retângulo aqui tem vários quadradinhos dentro. Cada quadradinho desse é uma existência do meu espírito. Um corpo, com uma inteligência, uma raça, uma cultura, com certas qualidades, com certos defeitos. Tudo sou eu. Eu sou esse complexo aqui. Mas eu ainda estou nesse plano espiritual. Eu ainda não evoluí. E todos nós somos criados simples e ignorantes para evoluir. Então, quando eu me arrependi do que fiz, porque existe o arrependimento, me arrependi. Esse espírito que eu maltratei, eu me arrependi, quero reparar os meus equívocos. E eu peço para Deus, junto com a programação reencarnatória, que Ele venha como um filho. Mas eu não posso reencarnar com toda essa minha memória. Não posso. Eu preciso reencarnar com aquilo que eu dou conta de resolver. É apenas esse corpo. Hoje o Fernando. É o que eu consigo hoje nessa existência corpórea. É o Fernando. Pronto. É nesse momento a chave do espírito encarnado. Que eu tenho que compreender quem eu sou e o que eu preciso fazer aqui. E aí eu começo a estudar a doutrina de Cristo, Consolador prometido, e começo a estudar, me sentir nesse estudo, fazendo parte do estudo, a
aquelas palavras são para mim, e eu começo a falar, eu preciso seguir alguém. E aí eu olho para mim e falo, Fernando, se você fosse coisa boa, não sou coisa ruim, mas se fosse coisa boa, você já não estaria mais aqui. Então Cristo disse, eu vou voltar, vou te enviar, Fernando, Consolador prometido. Ah, entendi. Então eu estou aqui hoje como espírita, porque no meu projeto reencarnatório, nesse Fernando que vocês estão conhecendo, está colocado que eu preciso ser espírita. É essa religião que vai preencher em mim o que em outras épocas eu não tinha como base. E aí eu estou aqui. E aí eu começo a viver o espiritismo, olho meu filho, vejo as dificuldades que nós todos temos. Se eu falar para ele, vamos comprar uma bola azul, ele vai falar, quero verde. Se a senhora chegar para ele, vamos comprar uma bola azul, ele vai adorar o azul da senhora. O meu azul ele não gosta, mas é azul. Se eu não fosse espírita, ou se fosse, mas não refletisse sobre o espírito imortal que sou, eu ia chegar, meu filho não gosta de mim. Mas como espírita eu reflito. Nós precisamos, esse é o contraste. Não é o azul que interfere, não é a bola. É a minha vibração e a dele. Você consegue por último? Olha quanta coisa eu estudei. Vamos embora. Agora tudo isso eu falei. Aí, mais um. Isso aqui não é um desenho mediúnico, mas lá de Sacramento era, tá? Que a gente fez esse trabalho lá. Então esse aqui é o Fernando, tá vendo? Deixou essa complexidade aqui, vocês também, viu? Não se impressionem. Nós somos tudo isso aqui. Aqui está toda a nossa memória perispiritual. Memória perispiritual. Tudo que eu fiz, tudo que vocês fizeram está na memória do vosso perispírito, não no cérebro material. Só que eu não dou conta de resolver isso aqui. Sabe onde tem essa informação? No céu e inferno, capítulo dos espíritos criminosos, e tem o espírito criminoso arrependido. Kardec pergunta e ele responde: o que você se arrepende? Do que você se arrependeu? E o espírito criminoso arrependido responde: eu escolhi a prova muito pesada, muito forte para mim. Eu escolhi algo que eu não conseguiria fazer. E não é verdade. Mas para ele, vamos em aspas, aqui tem uma desculpa. Ele não tinha o espiritismo que nós temos. E ele escolheu uma prova mais pesada do que ele poderia suportar. E ele voltou a cair no crime. Então, eu hoje sou isso aqui. É isso que eu sou. Com as memórias que eu posso ter. Com as qualidades que eu dou conta de resolver. E com os defeitos que eu tenho que eu dou conta de resolver. Lembra quando Jesus falou: meu fardo é leve, meu jugo é leve, que Deus não pune. Então, Deus me conhece integralmente e sabe que nesta existência é uma das mais importantes para nós. Eu sou apenas isso. E é aqui que eu tenho que trabalhar. Mas eu tenho que fazer uma reflexão de quem eu sou. Quem eu sou? Sou preconceituoso? Os negros são inferiores. Não é dessa existência, porque meus pais me ensinaram isso e eu não tenho preconceito. Mas pode ter sido de alguma existência que está na minha memória complexa e que tem resquícios aqui. Aí tem o negro. Eu sou um ser inferior. O negro espírita não é inferior. O negro espírita sabe que ele está hoje com essa composição corpórea porque ele precisa passar por isso.
E a gente não fala isso no movimento espírita porque é um tabu. Eu estou hoje na pele branca porque eu já passei por várias cores de pele. Se eu estou hoje na cor negra, eu já passei por várias cores. Se eu hoje estou habitando um conceito, uma inteligência muito grande, intelectualmente sou muito avançado, porque eu já passei por várias rotinas e já fui muito inferior também. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós vamos ter que passar por vários contrastes até sermos evoluídos. Por isso que nesse mundo chamado planeta Terra, tem um país que escraviza, tem um país que pune as mulheres submissas, por isso que tem um país chamado Brasil muito injusto, onde a justiça é para um e não para o outro, porque nós temos que passar por isso. Porque tudo que acontece aqui nesse planeta, como Joana de Anjos disse para Divaldo Pereira Franco, Divaldo, quando você desencarnar e você voltar para o ser espiritual que você é, você vai perceber que nada do que aconteceu na sua vida, nada foi por acaso. E quando você voltar para a plenitude do seu espírito, você vai ver quem você é. Sabe onde eu peguei esse estudo também? André Luiz. Lembra do André Luiz médico? Lembra? André Luiz médico, umbral. Lembra? André Luiz visitando a família, encontrando um homem na cama dele. Lembram disso? E lembram agora da inteligência que esse Espírito tem, quantas horas ele deixou para nós? Que inteligência fantástica desse André Luiz, né? Não é esse André Luiz que nós conhecemos, o médico. Essa inteligência que psicografou nas mãos do Chico é esse André Luiz. É esse. Então, se hoje nós estamos aqui, quem disse que nós não somos muito maiores? É porque nós temos que ter essa pequenez momentânea. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: se eu soubesse o que eu sei agora, estando aqui no plano espiritual, se eu soubesse o que vocês estão tendo a oportunidade de saber, eu teria cometido menos erros. Que amigo, hein? Queridos. Professor Eurípides Marcelo vem trabalhando incansavelmente em todos vocês, em todos nós. Porque ele tem um compromisso com Cristo de evangelizar os espíritos. Evangelizar os espíritos. E nós somos espíritos. Essa pleia de encarnadas e dos desencarnados também. Por isso eu vos peço que tenha reflexão na noite de hoje. E quando olhar o Chico Xavier, não acha que ele seja um ser supremo, não. A programação reencarnatória dele tinha um propósito para que este Francisco Cândido Xavier, que já cometeu vários erros e vários acertos, se equilibrasse. E nós proporcionamos a ele esse equilíbrio. A casa espírita proporciona para nós isso. Quando Abraão, nas tendas do deserto, via os peregrinos chegando, Abraão na tenda, na sombra, com água e comida, ficava feliz e radiante vendo aqueles peregrinos chegando com os pés queimados e famintos, e com a pele queimada. Quando chegavam até a tenda, Abraão descia, ajoelhava, agradecia a Deus, agradecia aos peregrinos, porque ele podia praticar aquilo que ele aprendeu. Ele lavava os pés, ele dava comida e dava sombra.
porque sabia que aqueles peregrinos não iam morar naquela tenda que estava onde ele estava. E os centros espíritas precisam atuar como tendas. E quando as pessoas chegam, tratá-las com oportunidade, como naquela imagem que eu mostrei no Chico, a alegria dele de dando a comida. Mas o professor Eurípides ensina para nós que nós não estamos mais no momento de dar marmitas e comida para ninguém. Porque o próprio Evangelho já nos ensinou. Se nem um pássaro fica sem o abrigo da árvore quando chove, se nem um pássaro fica sem a fruta para poder se alimentar, quanto mais cada um de nós, a sua obra. E nós não entendemos isso. Então, quando frequentamos a casa espírita, precisamos entender por que estamos aqui. Qual foi o fator atrativo até chegar aqui? Mas só isso basta? É essa reflexão que eu sempre fiz para mim. Porque até meus 30 e poucos anos eu frequentava casas espíritas, mas eu não era espírita. Eu frequentava sabendo, mas eu não era espírita. Porque eu não gostava do meu pai, não gostava da minha esposa, não gostava do meu trabalho. Eu tinha uma arrogância de achar que era superior às pessoas. E eu falei, mas eu não sou espírita. Aí quando bateu a bola, e eu realmente comecei a pensar isso, foi quando o Espírito para nós chegou numa reunião, eu estava muito perturbado, muito nervoso. Eu fui pedir ajuda na casa espírita que eu frequento, que hoje eu presido. Eu estava muito, muito preocupado. Eu falei, nossa, que mal está danado. Fui lá pedir ajuda. Chamei 4 médiuns e fomos na casa espírita e evocamos o Espírito. Sem fazer isso, só com conhecimento. Porque o estudo dentro dos médiuns, a evocação, se faz. Evocamos o Espírito. Ele disse assim para mim: eu te odeio. Eu quero que você sofra. E aquilo foi me doendo tanto, me machucando tanto. E eu disse assim: em que século você vive? Em que ano você vive? E ele me respondeu: 1753. Aonde você está? Na França. Aí, aproveitando os médiuns, aproveitando esse diálogo, eu fiquei muito triste por ele. E eu disse assim para ele: se eu te conheço daquela época, eu não tenho nem como pedir desculpa, porque eu não lembro, porque eu estou agora encarnado como Fernando. Eu não lembro disso. Aí eu lembrei do esquecimento do passado, que é a doutrina dos espíritos contínuos. E aí, conversando com ele, mas não querendo afastar ele de mim como um diabo, como um demônio, não. Como um irmão que me odeia. E é natural, eu devo ter feito coisas aqui bárbaras também. Mas fiz coisa boa também, e vocês também. E aí, conversando com ele, eu não queria mais um mal-estar. Porque eu refleti, cara, se a tua presença em 1 hora já me deixou perturbado, imagina a tua, que você está desde 1753 com essa perturbação. Eu falei, meu pai, eu preciso ajudar ele. E conversando, depois encerrou. Ele disse assim para mim: ó, eu preciso me afastar de você. Porque se eu continuar com você, aquela memória do passado não vai me libertar. E nós vamos estar acorrentados. E eu agradeço Kardec, porque ele colocou tudo isso nos livros que eu estudei.
E aí, fiquei mais feliz ainda que depois de muitos anos, em uma comunicação que deram, eu recebi uma mensagem e ele é um amigo hoje para mim. Mas quando falam isso de Divaldo, do bebê que chegou e cuida da minha mãe, se cuidar da minha mãe, eu vou te amar, lembra do filme? Para o Divaldo serve, para mim não. Claro que serve para todos nós. A única diferença do Divaldo para vocês e para mim é que cada um de nós tem um degrau a seguir. O Espiritismo não é para o Chico, não é para os Divaldos, o Espiritismo é para nós. Mas a gente acha que é só para eles. Então essa complexidade a gente tem que refletir muito, porque nós precisamos evoluir. E hoje, talvez o meu filho não me ame. Talvez ele não me ame, mas gosta de mim. Não me odeia, já é uma luz tremenda. Mas quando ele desencarnar e eu desencarnar, ele vai saber, olha, Fernando, você era tudo aquilo, mas essa aqui você foi meu pai. Nessa aqui você foi meu pai. Nessa aqui você foi meu filho. Nessa aqui você foi minha mãe. Nessa aqui você foi meu pai. Nessa aqui você foi um companheiro de trabalho na casa espírita. Nessa eu consegui não ser essas imperfeições que eu tenho. E aí, quando eu voltar para mim, sair dessa perturbação do meu corpo, com o meu perispírito, Fernando, conseguir voltar para o meu espírito, eu vou agradecer muito a Deus pela noite que vocês me fizeram estar aqui. Porque eu tenho certeza que eu precisava falar com vocês. E o que eu tenho feito é isso. Por isso que eu não sou palestrante. Eu procuro fazer, nesse momento único para mim, de muita esperança, muito único para mim, de quanto eu quero que vocês também se sintam felizes como eu me sinto. E eu tenho uma tranquilidade terrível, até me assusto às vezes. E eu gosto muito de Sanson, porque ele sabia que ia desencarnar um dia. E ele pede, escreve uma carta, escreve 2 cartas. Quando eu morrer, Kardec, por favor, me evoque, porque eu quero passar para vocês como é essa experiência daqui para cá. E muitos espíritas nem sabem quem é Sanson. Mas sabem quem são os políticos desse país, que são homens. Muitos espíritas não sabem quem é Jubarte. Muitos espíritas não sabem o que estão perdendo. Por isso eu peço a vocês, como eu lhes pedindo encarecidamente, estudem essa doutrina. Mas nunca leia nenhuma palavra dos livros achando que é para o outro. É para você. Porque você precisa, nesse momento único da tua encarnação, fazer o melhor que você possa. Porque quando você sair disso aqui, se você carregar, não ter responsabilidade pelo que você é, se você não se sentir responsável pela sua vida, pelo seu reencarno, pela sua profissão, pelo pai que você é, pela mãe que você é, pelo filho que você é, e que na verdade não é, ele está. Se você não aproveitar, a sua consciência vai te perturbar. E com a consciência perturbada, você fica em vibrações perturbadas e você não consegue alcançar novamente quem você é. Por isso que você fica nos espíritos perturbados, centenas
de milhares de anos aqui. Porque eles não aprenderam o que nós estamos aprendendo. Então aproveitem o máximo da oportunidade que vocês estão tendo aqui para reparar os equívocos dos pensamentos, das ilusões que esse mundo aí fora nos oferece. E eles oferecem essas ilusões porque a gente tem que vencer elas. Por isso que estamos aqui. E esse era o meu recado para vocês. Muito obrigado. Espero ter ajudado. Espero que vocês consigam refletir. Espero de coração mesmo, de coração, que vocês possam até mesmo esquecer de mim, natural. Mas não esqueça da mensagem de ouro de Cristo para nós, na noite de hoje. Muito obrigado. Fernando, nós que agradecemos de coração mesmo toda essa reflexão que você nos trouxe para essa noite. E para continuarmos, com toda essa vibração de amor, essa vibração positiva, nós convidamos a Neuza para cantar uma música para a gente, interessada ao nosso Chico Xavier. Irmão Francisco, ela é de autoria da nossa querida Lázara Alves. Ela recebeu essa letra mediunicamente, por inspiração mediúnica. E a gente trouxe em homenagem ao nosso querido Chico Xavier. Veio de longe, irmão Francisco, nas ruas da eternidade, aos olhos do mundo um cisco, viva expressão da verdade, chamado foi a servir nas vinhas do Pai Criador, tutelado por Jesus Cristo, sem medir o sacrifício, desce a terra o servidor. Veio alargar, irmão Francisco, a longa estrada de luz, com sua mediunidade, praticando a caridade, segue os passos de Jesus. Entre a terra e o infinito, seu lápis divino escreveu palavras de consolo e vida, levantando almas caídas, o bondoso Sireneu. Venha entre nós, irmão Francisco, vivenciar o Evangelho, fiel ao Consolador, cumpriu, confesso, a missão. O discípulo do amor. Gratidão, irmão Francisco, gratidão. Para essa semana,
também temos um livro para ser sorteado pela USE, né? Que nos cedeu. Chico, Diálogos e Recordações. Então, vocês receberam ao entrar uma mensagem com um número. E, Fernando, nos fala o número de 1 a 75. Fazem 23 anos que desencarnou, né? 23. Número 23. Quem ganhou? Leva lá então, papai. Tá? Boa leitura, excelente livro, nos remete muitas passagens de Chico, né? Muito bom. Nós vamos fazer, primeiramente, para encerrar essa parte, o nosso passe, e depois nós retornamos para a gente fazer uma entrega do diploma ao nosso amigo, que é um diploma que a Câmara Municipal oferece para os palestrantes da Semana Chico Xavier, né? Mas vamos terminar nesse ambiente gostoso, tranquilo. Nós vamos fazer hoje um passe coletivo, tá? Então nós pedimos aos passistas que se coloquem e nós fazemos a nossa prece para encerrar essa parte, depois a gente faz então a entrega. E mais tarde, depois da entrega, já convidamos a todos, para que a gente possa fazer uma confraternização na nossa área de lazer lá atrás, tá bom? Então vamos nos colocarmos em vibrações positivas, recebendo da espiritualidade maior, essas energias que pairam entre nós, e vamos procurar ser receptivos neste momento, fazendo realmente que essa mensagem da noite possa ser inserida na nossa mente, no nosso coração, nos transformando aquele quadradinho num imenso valor que todos nós temos. Estamos passando hoje por um momento único na nossa vida. Estamos passando hoje a maior oportunidade que temos. Então vamos refletir e vamos nos fortalecer com essas energias que recebemos, com essa paz de espírito que reina neste ambiente, e que possamos levar conosco toda essa energia para toda essa semana, para todo esse novo mês que inicia, para o resto da nossa existência terrena e para a vida toda, nossa vida espiritual. Que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Então, dando continuidade, eu gostaria de chamar o presidente da USE, o nosso amigo Valentim. Gostaria de chamar também os representantes das outras casas espíritas que se encontram presentes, nossos amigos, Rose, Sayuri, onde está Sayuri? Ah, está aqui, nosso amigo representando o Centro Espírita Clarim, Rose representando, e o esposo representando o Centro Espírita Alvorada Nova. Tem alguém aqui do nosso lar, do Bezerra, Valentim representando o Centro Espírita Allan Kardec, tá? Por favor, Fernando, venha receber das mãos do nosso presidente da USE o diploma, né,
e ele vai ler para nós o que consta desse diploma. Fernando, a lei municipal que instituiu a Semana Chico Xavier, instituiu também que os colaboradores dessa semana levem uma lembrança, um diploma, que é Chico Xavier, um homem chamado amor. Então, esse diploma diz o seguinte: a Câmara Municipal de Matão, de acordo com a Lei 3.804 de 2006, de autoria do vereador Márcio Matu, legislatura 2005-2008, confere ao senhor Fernando Reis o diploma Chico Xavier, um homem chamado amor, em conhecimentos aos ensinamentos prestados à sociedade matonense na noite de hoje. Matão, aos 2 de junho de 2025. O nosso agradecimento, então, a todos vocês, hoje participando aqui. Mais uma vez, Fernando, o nosso agradecimento por esse momento de grandes reflexões mesmo, né? E assim, então, nós encerramos a nossa comemoração aqui, né? E vamos dar continuidade lá para a gente fazer um coquetel, confraternizar um pouquinho mais, conversarmos e conhecer um pouquinho mais o nosso querido Fernando, né? Que estará com